Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Cruzeiro Sangue na Veia. 2 jogos abrem hoje a 18ª rodada da Série B. No estádio da Serrinha, em Goiânia, se enfrentam Goiás e Guarani, daqui a pouquinho, 7 da noite. E no estádio Bainão, em Belém, o Remo recebe o Vasco às 9h30. Amanhã, 4h30, Cruzeiro e Sampaio Correia, jogo importantíssimo para o Cruzeiro, já que teve a derrapada no meio de semana, quando era para emplacar já uma segunda vitória. E o Vanderlei Luxemburgo tem problemas. Manchete da turma do bate-bola, Samuel Venâncio: a Covid desfalca o Cruzeiro e, além disso, o Luxa fazendo mudanças no time. Passe tudo pra gente, Samuca. Boa noite. Vamos lá, Léo. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola. 6h18 confirmando. Ele relacionou 22 jogadores para este compromisso. E o Marcinho, muita gente até já, que coincidência estranha. Eu conversei com o Marcinho durante a tarde. Ele está com sintomas leves, realmente testou positivo para Covid-19. E se tem um jogo que o Marcinho não queria ficar fora, era este. Por mais que eu até acho que tinha chance de titularidade. Porque o Vanderlei fez aquela cobrança, mas a gente conhece técnicos experientes, fazem a cobrança e depois dá a chance logo em seguida para, olha aí, mostra aí pro torcedor que você pode ser titular. Então eu penso que o Marcinho tinha esta possibilidade, só que veio o teste de Covid. Ontem ele treinou normalmente e o Cruzeiro passou pelos testes como manda o protocolo da CBF para a Série B. Então os resultados foram conhecidos hoje e o Marcinho já está afastado. Fica fora neste sábado, não joga terça contra o Náutico e não joga na outra sexta contra o Confiança no Mineirão, abrindo o retorno da Série B. E além disso, o Vanderlei ficou sem o Bruno José, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e sem o Ariel. O Ariel reclamou de um incômodo, logo que ele deu um chute, o goleiro até deu rebote, ninguém chegou para conferir. Ele sentiu a perna um pouco mais pesada, passou por exame, não teve lesão constatada, mas ele fica fora, sequer foi relacionado para este duelo. Então o Vanderlei já tem que fazer 2 alterações, pelo menos, nesta formação do Cruzeiro para encarar o Sampaio Correia. E algumas dúvidas também, por exemplo, Norberto entra na lateral direita, sem o Ariel, o Rômulo pode ir para o meio campo? É uma possibilidade. Agora, Léo Figueiredo, quem eu acho que começa esta partida, e porque vem bem, vem entrando bem, e o Vanderlei elogiou muito, é o Giovani. Fez gol da vitória contra o Brusque, fez o gol que ia dando a vitória contra o Vitória. O Cruzeiro acabou sofrendo o empate, mas o Giovani, o Luxemburgo, tem elogiado bastante o que ele tem feito nos jogos e a participação. Ele tem sido ali uma espécie de condutor das jogadas. Tudo tem passado pelo pé do Giovani. Quando ele entrou contra o Brusque, entrou diante da equipe do Vitória, Léo. Então vamos tentar imaginar aqui como que o Vanderlei monta esse meio campo, Samuel, porque sem o Ariel e uma possibilidade do Rômulo ir pro meio, acho que essa é uma possibilidade real, o Norberto jogando na direita, mas o Giovani entraria no lugar do Rafael Sobis ou para jogar com o Sobis, como aconteceu? Então, aí é que tá a dúvida, porque ele não tem o Bruno José. Se ele colocar o Giovani na vaga do Bruno José, ele teria o Wellington Nem, Sobis jogando aberto, o Giovani costando um pouco mais. E Marcelo Moreno. Sim. Falta velocidade nesse time, né? Fica então sem velocidade. E o Felipe Augusto volta de suspensão. Eu acho que tem uma dúvida aí também para ele começar. Aí poderia sair o Marcelo, como foi já no intervalo contra o Vitória. Eu vou esperar um pouco. O Cruzeiro está concentrado na toca, então vamos aguardar, mas tem essas possibilidades. O Vanderlei vai estudar com certeza até 1 hora antes da bola rolar neste jogo contra o Sampaio Correia. Na defesa, se o Norberto entrar na direita, Ramon, Brock e Jean Vitor. Fábio no gol, não deve ter mistério. Flávio mantido, principalmente sem o Ariel, porque ele tem puxado o Ariel, ele tirou o Flávio 2 vezes, mas sem o Ariel agora, não penso que o Rômulo vai ser o primeiro. Se for, é um segundo volante ali.
Então são algumas das possibilidades, Léo. Eu tô tentando apurar ainda para cravar. Acho que até amanhã no Rádio Esportes eu já tenho esse time que começa. Sem dúvida alguma, essas fontes de Samuel Venâncio sempre funcionam. O Alexandre Simões, eu conheço o Samuel há muitos anos e quando ele fica assim, não, mas é porque fulano, é porque nem o Luxemburgo sabe ainda, porque o Samuel fica sabendo antes do Luxemburgo quem vai jogar no Cruzeiro. Agora, o Giovani é um cara que com o Vanderlei nesse início de trabalho vai aproveitando bem as oportunidades, né? Numa condição, num lugar onde o Cruzeiro precisa muito, que é a criação das jogadas. Você também banca que o Giovani merece ser titular amanhã, Simões? Boa noite. Boa noite, Léo, um abraço, Samuel. Olha, merece até porque ele melhorou o time nas 2 partidas que ele entrou sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. Mas é impressionante, Léo, como o Cruzeiro segue vivendo a mesma situação do ano passado, né? O jogador vem do banco de reserva, entra, conquista a titularidade. Aí quando ele vira titular e começa a jogar, a torcida sente saudade do cara que foi pro banco. Aí o cara que foi pro banco volta pro time titular, a torcida quer que ele saia para voltar aquele outro. Então, quer dizer, o Cruzeiro não consegue achar um time para jogar a Série B. A gente percebe que o Luxemburgo já vai pro mesmo caminho dos outros treinadores do Cruzeiro. Ainda não, é muito pouco tempo, mas ele ainda não conseguiu encontrar a forma de jogar da equipe, tá? E encaixar os melhores jogadores. A gente vê umas situações no Cruzeiro, de repente, por exemplo, na zaga, que eu acho muito pesada, exageradamente pesada. Tenho dúvidas em relação às laterais. Quer dizer, tomara que o Cruzeiro vença essa partida contra o Sampaio Corrêa, que é um time que vem de 3 vitórias seguidas e está no G4 da Série B, Léo. É um jogo muito complicado. É um jogo muito difícil. Talvez pela condição do Sampaio de estar um pouco mais à frente, tente jogar um pouco mais, mas com toda a sinceridade não acredito. Vamos saber aqui do Rubem Júnior, estamos falando do Sampaio Corrêa, que faz uma boa campanha até agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Samuel falou que o Marcinho gostaria muito de jogar contra o Sampaio, não vai jogar. E quem vai jogar pelo Sampaio Corrêa? Boa noite, Rubem Júnior. Boa noite, Léo. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha na turma do bate-bola. O Sampaio que tem no comando o mineiro de Juiz de Fora, o Felipe Surian. A delegação que chegou ontem à noite em Belo Horizonte está concentrada no Mercury, no Lourdes, e realizou hoje à tarde no CT do América, no Lana Drummond, o seu último trabalho antes do jogo. Vivendo excelente momento, 4º colocado com 29 pontos, são 8 vitórias, 5 empates e apenas 4 derrotas, 3 vitórias seguidas sobre o Brasil de Pelotas, Vila de Goiás e a última sobre o Náutico. E que o que faz o técnico mineiro Felipe Surian para o jogo? Não vai contar com o volante Ferreira, peça importante no esquema, vai cumprir suspensão automática. Para a vaga dele, o escolhido é o Márcio Araújo. Velho conhecido, com seus 37 anos, deve ser o titular e briga pela posição com o Mauro Silva. Também outra mudança na lateral esquerda. O Zé Mário retorna após cumprir suspensão contra o Náutico, também entre os titulares. E no ataque, uma interrogação: se vai o Ciel ou se vai o Jackson. Uma provável escalação para amanhã, que pode ter Luiz Daniel, Luiz Gustavo, Joécio, Nilson Júnior e Zé Mário. O meu campo com Betinho, Márcio Araújo e Eloir, Jean Silva, Ciel ou Jackson e Nadson. Fato é, Léo, que o Sampaio chega muito empolgado pela boa fase na Série B dentro do G4 e mirando a ponta da tabela. Valeu, Rubens Júnior. Por um momento aqui, Samuel Venâncio, eu quase caí da cadeira quando o Rubens disse assim, uma dúvida ali no volante se o Márcio Araújo ou o Mauro Silva. Nossa senhora, né? Que jogava o Mauro Silva, que eu me recordo, era um absurdo. Márcio Araújo já teve seus momentos. Samuel, para você arrematar informações do Cruzeiro, tenho mais uma pergunta. Você disse agora há pouco que conversou com o Marcinho hoje sobre a Covid. Você também perguntou a ele sobre as declarações do Vanderlei Luxemburgo? Não, ele tá tranquilo, senti o Marcinho tranquilo quanto a isso, e o próprio Vanderlei também. A gente já imagina
que sempre existe um diálogo ali para tentar buscar aquilo de melhor que tem o jogador. O Rafael Sobis até falou sobre isso na entrevista coletiva de ontem, que está tudo bem, está tudo tranquilo e que o Marcinho em breve aí vai ser titular com essa camisa do Cruzeiro. É o que todo mundo acredita e o que todo mundo espera. Então, nenhum problema nesta situação. Para a gente arrematar, os 22 concentrados, goleiros Fábio e Lucas França, laterais Norberto, Jean Vitor e Matheus Pereira, zagueiros Léo Santos, Ramon, Eduardo Brock e Joseph, que reaparece, volantes Rômulo, Adriano e Flávio, meias Giovani, Claudinho, Marco Antônio, tá relacionado o Marco, atacantes Felipe Augusto, Rafael Sobis, Thiago, Marcelo Moreno, Dudu, Estênio e Wellington Nem. Na semana passada eu falei aqui sobre uma notificação extrajudicial de um grupo de empresários que considera que teria direito a um valor muito alto de 330 milhões de reais pela saída do zagueiro Dedé do Cruzeiro. Isso virou uma ação na justiça, uma ação que corre em segredo de justiça. Cruzeiro, claro, vai apresentar a defesa. Eu conversei com algumas pessoas, Cruzeiro se diz não um Cruzeiro, mas que o clube está tranquilo quanto a esta ação na justiça deste grupo que foi responsável por trazer o Dedé lá atrás. Depois veio a lei da FIFA de que não permite direitos econômicos. Os advogados também deste grupo estão tranquilos. Vamos ver e acompanhar esta ação milionária na 22ª Vara Civil da Justiça aqui de Belo Horizonte. Léo. Valeu, Samuel Venâncio. Daqui a pouquinho o sinal da Itatiaia vai marcar 6:30 para arrematar aqui. Que bom. Traz essa informação, Samuel Venâncio, que o Marcinho disse que tudo bem com o professor, com o Vanderlei, e tem que ser assim mesmo, porque o Cruzeiro tem muitos problemas a resolver, não precisava de mais um, com um jogador que é importante para o Cruzeiro, que tecnicamente está acima de muitos ali e que se recupere rapidamente da Covid, o Marcinho, porque o Cruzeiro precisa dele ali no meio-campo para dar mais qualidades.